Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando uma heresia que eu escuto há muitos anos nas denominações evangélicas. E esses últimos tempos eu tenho ouvido de irmão que está desperto do sistema, né? Que se diz que estão despertos do sistema religioso e com a mesma heresia. Mas vamos direto ao assunto. Paulo diz em Coríntios: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se foi no corpo, eu não sei. Se foi fora do corpo, eu não sei. Mas Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo afirmou que conhecia tal homem, que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele confirmou que conhece, onde Deus habita. Sua dúvida era se foi arrebatado em corpo ou em espírito. Ele não sabia, mas Deus sabe. E esse tal ouviu palavras inefáveis do que o homem não é lícito dizer, né? Muitos afirmam que Paulo está falando dele mesmo. Mas se Paulo estiver falando dele mesmo, ele está mentindo. Porque primeiro que ele fala que ele conhece um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis. E o único homem que foi arrebatado até o terceiro céu que nós conhecemos foi João. E ele fala que foi arrebatado em espírito. Mas vamos direto ao assunto. De quem o apóstolo Paulo está falando? É óbvio que está falando de João. João diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, até o trono do Deus Altíssimo. E ele viu os 24 anciãos e os 4 querubins. E quando ia escrever o que os 7 trovões dizia, o Senhor Jesus lhe proibiu, que disse que esse mistério de Deus só ia se revelar no último dia, né? Pela segunda vez, Paulo e Barnabé, Edito, subiu a Jerusalém, né? E Tiago, Pedro e João, que era considerado como coluna da igreja, foram ter comunhão conosco. Então Paulo falou que pela segunda vez que foi a Jerusalém, né? Paulo, né? Pedro e João, né? Foi ter comunhão com eles, que era considerado coluna. Então Paulo, ele conhecia João, conhecia Pedro, conhecia Tiago, né? Porque eles tinham muita comunhão. Mas alguns vão dizer: nós aprendemos em seminário em teologia que João foi o último apóstolo a morrer. Ele pode ser até o último dos apóstolos a morrer, né? Dos 12, né? Porque pode até ser o último apóstolo a morrer, dos 12. Eu não estava lá para saber, e nem a Bíblia fala nada disso. O que temos de concreto é: Paulo era bem jovem, quando testemunhou a morte de Estevão, o primeiro mártir. Os 12 apóstolos do Senhor, na época, tinham mais ou menos 50 anos, né? Enquanto Paulo, né, era bem jovem. Então, a diferença de Paulo jovem e os apóstolos mais ou menos com 50 anos de idade, né? Na época que Estevão morreu. E Paulo escreveu sua última carta, né, a Filemão, dizendo: eu, Paulo, velho e prisioneiro do Senhor Jesus. Então, Paulo aqui já estava preso, né? Ele escreve sua última carta para Filemão, e Paulo já está muito velho, né? Compreendemos nesse contexto que, quando Paulo morreu, os apóstolos de Jesus Cristo já tinham sido mortos. É óbvio, entendeu? Porque quando Paulo era jovem, né? Os apóstolos já tinham mais ou menos de 50 para 60 anos. Agora Paulo está velho, é óbvio que os mais velhos morrem primeiro, né? Mas por que Paulo escreveu que tinha 14 anos que conhecia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu? Se no corpo ele não sabia, se em espírito ele também não sabia. Mas Deus sabe.
Foi João que teve a visão das 7 igrejas da Ásia e as suas decadências. E foi o apóstolo Paulo que edificou essas 7 igrejas da Ásia. Agora, Paulo sabia que depois da sua morte, o que iria acontecer com essas igrejas, né? Então, essa é a conexão que Paulo e João têm, porque João ele teve a visão, né, da decadência dessas 7 igrejas, né? Então, Paulo, ele antes de morrer, ele ficou sabendo, ele teve ciência, né? O que ia acontecer com essas igrejas que ele edificou, né? Da Ásia, né? Então, eu quero agradecer a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém.